Olá, meus amados, graça e paz. A mensagem que eu vou trazer hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, e nós vamos falar sobre a paciência, um assunto muito importante, relevante nos dias de hoje, hein? O que está acontecendo aí com a sociedade? Que bagunça, que gente sem paciência, que gente que está despreparada para lidar um com o outro, né? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Amém? E a palavra de hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago, a gente tem que explicar aqui que ele era o irmão de Jesus. Muita gente fala que Tiago, que escreveu essa epístola ou essa carta, foi o Tiago apóstolo. Não foi, foi o Tiago irmão de Jesus. Não tinha dado tempo, não daria tempo do Tiago apóstolo escrever essa carta, porque aqui a gente encontra uma igreja um pouco mais formada, mais adiantada, aí por volta do século 46, 47, a 50 aproximadamente. Então a igreja estava um pouquinho mais fortificada, um pouco mais formada. E o Tiago, apóstolo, ele morreu logo no início do cristianismo. Então não daria tempo de ele encontrar uma igreja assim tão formada a ponto de escrever uma carta com esse porte, com esse tipo de exortação, uma carta riquíssima dessa. Tiago também é conhecido como Tiago o Justo, porque ele era uma pessoa muito justa e era conhecido também como joelho de camelo, porque ele era uma pessoa que orava demais, orava incessantemente. E ele foi martirizado, ele teve uma morte de martírio, ele foi julgado de cima de um lugar muito alto do templo, mas ele não morreu nessa queda, então aí ele sofreu o apedrejamento. Ele foi apedrejado. E enquanto as pessoas iam apedrejando ele, as pessoas que não acreditavam no cristianismo e achavam que ele estava levantando uma seita, as pessoas que estavam apedrejando e que estavam assistindo o apedrejamento dele falou para pararem de fazer aquilo, porque Tiago era um homem justo. Então para com isso, ele é justo, ele é justo. Então ele foi conhecido como Tiago o Justo. Bonita a história dele, né? E ele defendeu aí o cristianismo e se converteu depois da ressurreição de Cristo, porque até então ele tinha Cristo também como uma pessoa que está meio, meu Deus, o que o meu irmão está fazendo? Olha o que o meu irmão fez, foi para a cruz, aquela coisa toda, chegou ao extremo. Mas na verdade o extremo era para nossa salvação. E depois que ele ressuscitou, Tiago se converteu. Tiago se converteu e serviu o evangelho de forma maravilhosa, maravilhosa. E aqui nesse texto ele fala sobre a necessidade, bênção e exemplo de paciência. Capítulo 5 da carta de Tiago, eu vou ler a partir do versículo 7. Amém, meus amados? É uma palavra importante, vai edificar bastante a gente nesses dias de hoje. Foi naquela época e vai ser nos dias de hoje, acho que talvez mais ainda, porque a gente está vendo na sociedade pessoas com muita falta de paciência, né? Muito desespero, muito nervosa, correndo atrás de muita coisa. É muito que está escrito nos livros mesmo nos últimos dias, né? Vocês vão ver pessoas correndo para lá, para cá, dando casamento, um desespero, um desespero pelas coisas, em adquirir as coisas, tudo. E eis que nessa hora Jesus, né, vai aparecer aí, né? E a gente está vivendo um tempo muito parecido com esse, né? Vamos ler aqui em Tiago a necessidade, bênção e exemplo da paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes. Se ele está falando aqui, é lógico que naquela época também já havia problema com isso, né? As pessoas não tinham paciência, não, é tanto que fizeram o que fez com o Tiago. As pessoas não tinham muita paciência. Então, a paciência, eu acho que a falta de paciência era um mal que já rondava a sociedade desde aquela época. Pessoas que não tinham paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você vê que o lavrador, ele está exposto às intempéries do tempo. Se chove muito, se tem muito sol, se tem geada, estraga, queima a sua plantação. Se a chuva é muito forte, se a chuva é demais, leva tudo embora. Se é pouco, seca tudo. Então o lavrador, ele está sobre a intempéries do tempo. O lavrador é uma pessoa que tem que ter o quê? Paciência. Ele tem que ter paciência no tempo, tem que dar tudo certo. Não adianta ele se desesperar, não adianta ele arrancar os cabelos, ficar desesperado. Se não chover, isso e aquilo. Se ele for pensar nisso, ele nem plantaria. Vocês concordam?
porque às vezes a semente é boa, mas a terra não está boa, né? A terra ainda está precisando aí ser regada, tudo, e que isso vem com o tempo e às vezes não vem. E a gente encontra hoje quantas pessoas que perdem lavouras inteiras por conta de geada, né? Às vezes é um prejuízo grande. Então ele fala aqui, olha, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então você vê a paciência que tem que ler o lavrador. Ele dá uma analogia, ele faz uma analogia. O lavrador não é paciente, ele não planta, ele também não enfrenta todas as intempéries do tempo, e ele não está ali paciente, esperando as primeiras chuvas e a última chuvas, para depois recolher o fruto. A recompensa do fruto não é tão majestoso, não é tão maravilhoso, que compensou ele ter toda essa paciência. Então ele fala, olha a paciência que tem aí um lavrador, né? E o cuidado que tem com a semente, né? E sabendo que está exposto a tudo, como nós estamos expostos. Então isso aqui é uma analogia, a gente está exposto também a tudo isso, né? A nossa exposição é grande na sociedade em relação a tantas coisas que acontecem. E a gente tem que ter paciência, a gente tem que fazer assim, planta um bom fruto e tenha paciência, a paciência de um lavrador. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração. Por quê? Ele fala aqui, ó, a pessoa que tem paciência, ela acaba fortalecendo o coração dela. Porque a paciência faz a gente passar por provas, porque nós temos provas nessa vida e a gente tem que passar por elas, só que a gente passa de forma tão paciente a ponto da gente não estourar, não fazer um estopinho, uma briga, uma revolta, porque tem gente que taca pânico rapidinho em tudo, né? Tem gente que qualquer coisinha estoura, faz aquela reboliço todo, estraga tudo, estraga a reunião, joga a toalha, tem gente que fala, rapidinho joga a toalha, rapidinho já... Não seja assim. Não seja assim, isso é um péssimo exemplo de pessoa, independente se é cristão ou não. Além de ser muito feio, mostra uma pessoa completamente sem arranjo, né? Sem uma pessoa insuportável. Até porque a pessoa que não tem paciência, ela acaba sendo uma pessoa chata, uma pessoa insuportável de lidar. É chato uma pessoa que não tem paciência, você lidar com uma pessoa, você trabalhar com uma pessoa, estudar com uma pessoa, conviver com uma pessoa que não tem paciência. Tudo ela estoura, tudo você tem que ficar ouvindo, ela fica chata. Aí depois o que acontece? Ela acaba ficando sozinha, porque ninguém é obrigada a ficar escutando, ficar ouvindo, ela acaba ficando sozinha e depois reclama porque está sozinha, né? Aí o final da vida está sozinha, por que será? Né? Não teve paciência com ninguém, está com pânico em todo mundo, né? Meteu o louco em todo mundo, fica sozinha, porque não tem paciência. Pois a vinda do Senhor está próxima. Olha aí, olha a questão da paciência. Você já pensou Jesus voltar e ver você aí tacando pânico em tudo? Brigando com todo mundo, leva fechada no trânsito, tá brigando, briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, não pode fazer nada que já tá brigando, não tem paciência, não tem conversa, não sabe dialogar, não sabe conversar, não acalma as coisas, porque a palavra fala que a gente tem que, colocar um pano nas coisas, né? Durante uma discussão, coloca um pano limpo em cima dessas coisas, né? Não vai lá e vai aumentando. Tem gente que chega aumentando mais a briga, né? Não, mas é isso mesmo, vai. E aí estraga, taca pânico em tudo, vira uma coisa que era pequenininha, vira uma coisa enorme. Se vocês prestarem atenção, as maiores tragédias, elas começam de coisas pequenas. Começa com uma discussãozinha pequenininha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí tem a ação maligna disso, né? Tudo, né? Tem a ação de Satanás que aproveita aí a brecha que a gente abriu, porque a gente abre brecha. Aí Satanás aproveita daquela brecha e olha, a gente vê tragédias aí enormes. Pai mata filho, mata esposa, filho mata pai, sai de casa, não quero mais nem saber de você. Gente, é família. Deus abençoa a família. E Satanás ataca mesmo. Abriu uma brecha, Satanás vai ali, ó. Eu falo que Satanás vê um pingo de agulha, uma brechinha assim, um pingo de agulha. Ele vai com um martelão naquele pingo de agulha, ó, paf, arregaça tudo, faz isso com a gente. E a gente cai nessas. Então ele fala, tenha paciência, porque, olha, a vinda do Senhor já está próxima. Se ele falou naquela época, naqueles dias, que a vinda do Senhor está próxima, imagina agora, está mais próxima ainda. Agora que a gente tem mesmo, tem que ter paciência mesmo, né? Tanta coisa que a gente já passou, né? Estou falando de pessoas que já passaram com tantas coisas, pessoas com muita idade, com pouca idade. Tem pessoas adolescentes que já passaram por muita coisa, né? A gente vê aí nas mídias pessoas novas que estão enfrentando doenças, que estão enfrentando dificuldades dentro de casa, com os pais, para lidar com os pais, os filhos. Então, vemos pessoas novas que os pais estão matando as mães e vice-versa. Então, quer dizer, o mundo inteiro não tem para ser uma guerra aí, né? Na Rússia, né?
Guerra por uma questão de território. Você vê, uma questão de falta de paciência. E isso é uma coisa que atrapalha mesmo tudo, a sociedade inteira. A falta de paciência acaba sendo um flagelo, né? Um mal aí social. A sociedade inteira sofre. Irmãos, não vos queixeis um dos outros. Outra coisa que é importante, a queixa. Não queixeis dos outros. A pessoa que fica sofrimento, a pessoa fica queixosa, aquela pessoa que fica murmurando. Eu não sei se vocês já conhecem. Tem gente que se pergunta assim: oi, sei lá. Oi, André, como é que você tá? Eu não tô bem não, tá acontecendo isso. A gente fica, ai meu Deus, eu perguntei como é que tá. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Meu Deus, por que eu fui perguntar como é que a pessoa tá? Porque a pessoa já começa aquela queixa. Ah, mas eu não tô bem por causa disso, eu não tô bem por causa disso. Gente, problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Isso aí, né, se eu for contar todos os meus, então, tá tudo bem? Tá tudo bem. Entendeu? Já despejo um monte de coisa, tá acontecendo isso, e se você está com pressa, né? Tá tudo bem, a pessoa, não, não tô bem não, olha, aconteceu isso, minha perna tá doendo, meu pé tá inchado, minha cabeça dói, eu tenho um médico, eu não sei, e começa ai, meu filho tá assim, meu marido tá assim, meu casamento, começa a queixa demais da vida. Não pode ficar assim, a gente não pode ser uma pessoa tão queixosa também, é outra coisa, faça todo mundo de perto, a mesma coisa que a pessoa que não tem paciência. A pessoa queixosa pode ver que ela fica meio de lado, porque ninguém aguenta ficar ouvindo, porque a vida da gente também tem problema, né? E a pessoa que queixa muito, ela tende a achar que o problema dela é maior do que o dos outros. Pode prestar atenção nisso aí. A pessoa que ela queixa demais, ela sempre acha que a dor dela é maior que os outros, a dor dela é maior que a dor do outro, o problema dela é maior que o problema do outro. Então aquilo, né, né, aquela coisa assim, é só eu que sofro, como se o sofrimento só caísse em cima dela. E não é verdade isso, né? Eu falo que raio cai em tudo quanto é casa. Cai em tudo que é casa. Do cristão, do não cristão, do espírita, do não espírita, do quem é do candomblé. Cai em tudo quanto é casa. Então a gente tem que aprender a conviver com isso aí. Então aqui fala, ó, irmãos, não vos queixeis um dos outros, né? E aquela queixa também dentro da igreja, né? Uma coisa triste também, né? É queixa em cima do irmão. Às vezes o irmão tá ali fazendo as coisinhas dele, a pessoa tá reclamando, tá queixando do irmão. Ah, o irmão não me cumprimentou. Ah, o irmão passou por mim. Ah, o irmão falou isso que eu não gostei. Fica queixando, sabe? Isso é coisa assim, não agrada a Deus. A queixa, até porque a queixa, ela acaba sendo uma falta de gratidão. E a pessoa, quando ela queixa muito e ela prova e ela começa a mostrar uma falta de gratidão, ela mostra espiritualmente um declínio espiritual, um declínio da fé. Porque se você você é uma pessoa paciente e você não é uma pessoa queixosa, que fica toda hora reclamando, você prova que você entregou a sua vida para Deus, você prova que Deus está no controle da sua vida. Então não tem porque você não ter paciência, não tem porque você está se queixando tanto isso, se a sua vida está no controle de Deus. Então quando você é uma pessoa assim, você prova um declínio espiritual. E espiritualmente as pessoas olham para você e falam, nossa, a pessoa está precisando de Deus na vida dela, ela está na igreja, ela está frequentando tudo, mas ela não conhece ainda a palavra, Jesus não tocou ainda de uma forma diferente na vida dela, ela está em declínio. A pessoa, quando ela está bem espiritualmente, dificilmente ela perde a paciência, dificilmente ela reclama. Ela está tudo bem, Deus está no controle, Deus vai resolver, vamos ficar calmos, vamos orar, vai estar tudo certo, isso aqui tudo vai passar e bora para a vida. E para de reclamar, porque isso não agrada a Deus, né? Imagina, Jesus morreu na cruz, né? Por conta de tantos pecadores, né? Que a gente nem merecia, a gente ia morrer para o inferno. Jesus morreu na cruz para isso não acontecer. A gente reclama às vezes de pouca coisa, né? Às vezes não é que quer, a pessoa reclama. Então, vamos parar com queixa, né? Para com isso. Isso não é legal. Não é legal para a sua vida espiritual, não é legal para as pessoas que estão do seu lado, não é legal para o seu ministério, porque você fica queixando, você contamina um que fica te ouvindo. Tem gente que tem uma mente tão assim, que acolhe tudo aquilo, acha que você está certa. E aí, quando você pensa que não, você já levantou ali uma rebelião na igreja, porque começou a queixar demais. Quando você pensa que não, já tem um monte de gente que já virou a cara com o irmãozinho não está nem sabendo o que fez. Então, vamos prestar atenção nisso aí, não deixar que isso aconteça na vida da gente. Para que não sejais julgado, tá vendo? Quando a pessoa também queixa também, ela entra no lugar de quem? Que quer julgar as pessoas. Ah, fulano é assim. Gente, a gente já tem uma pessoa que vai julgar. Não se preocupe em julgar ninguém. Tira isso da mente de vocês. Não se preocupe com isso. A gente já tem uma pessoa que vai julgar a gente e esse julgamento é excelente. É um julgamento que não vai ter falha. Deus não vai falhar em julgamento. Então, não queira
entrar no lugar de Deus. Não queira tomar a posição de Deus e achar que você está no direito de julgar fulano, ciclano, a fé de alguém, a fé. Você não tem direito de nada disso. Você vai ser julgado. Então, quer dizer, não tome o lugar de Deus, isso não agrada, não entre com julgamentos, tá? É melhor assim, ó, fecha a boca, viu? Gostou, se não gostou, não interessa isso para ninguém, não fica falando para as pessoas, guarda para você, vai orar e pronto. Deixa Deus julgar, não tenta tomar o lugar de Deus. Eis que o juiz está às portas, aí, tá vendo? Já tem um juiz. Não precisa de você ser juiz das pessoas, não precisa de você pegar a causa de ninguém para julgar, não precisa disso. Deus não está pedindo nada disso para vocês. Quem está fazendo isso está fazendo porque quer, porque Deus não está pedindo isso. Irmãos, tomais por modelo o sofrimento na paciência dos profetas, porque os profetas tiveram muita paciência, falavam, foram martirizados, a CB Isaías foi cerrado ao meio. Não foi fácil e teve que ter paciência. Pregou aí para uma nação rebelde, que Deus falou, vocês estão falando com gente rebelde, e teve paciência que Deus deu para eles e passou pela prova, aí passou, não arredou pé, falou da palavra e entregou o que tinha que ser entregue para a nação. Aí ele fala aqui, ó, tenha como modelo a paciência dos profetas. Quer mais paciência do que eles tiveram? Foram muito, hein? Grande foi a paciência de todos eles. Imagina, estou falando dos profetas maiores e dos menores, tá? Todos eles tiveram muita paciência, porque via o povo fazendo coisa errada e ia lá e falava. Via o povo fazendo coisa errada, ia lá e falava. Deus vai entrar com provisão, Deus vai entrar com provisão. Está falando, que isso é paciência. Os quais falaram em nome do Senhor, porque eles foram autorizados a falar em nome do Senhor. Agora a gente não pode ficar, em nome do Senhor eu falo isso para vocês, isso é um pecado, a gente não pode falar isso. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Por que eles são felizes, né? Porque contemplou mesmo, o coração de Deus se alegrou com aquela paciência, se alegrou com aquela obediência, se alegrou, porque eles não murmuraram, eles falaram tudo e eles não entraram em murmuração. Tendo ouvido a paciência de Jó, tendes ouvido a paciência de Jó? Eita, Jó, hein? É o sofrimento do justo, né? Que fala, né? Por que um justo sofre, né? Quer mais a paciência de Jó? Aí, ó, vides que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, compaixão e se compadece. Aí a gente vê a paciência de Jó, né? Tudo que aconteceu, né? Jó oferecia, né? Tinha os filhos dele, que eram filhos idólatras. No final das festas que eles tinham, Jó ia lá e oferecia o holocausto sobre o pecado dos filhos que ele sabia que tinha, porque Jó era um homem temente a Deus. E é tanto que os filhos todos morreram, né? E Deus permitiu que ele fosse aí atacado por tudo quanto é lado. Perdeu filho, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu todos. Ele era o homem mais rico do Oriente. Perdeu tudo. E aí tinha os amigos deles lá, né? Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Ficaram os amigos dele lá do lado dele, pranteando com ele, né? Pranteando, né? Sentindo a dor dele. De repente eles se levantaram e começaram, mas Jó, você fez alguma coisa. O que você fez para Deus você merecer isso? Você perdeu tudo, a sua situação, você está aí todo cheio de doença, cheio de lepra, cheio de estar coçando com um pedaço de telha. O que você fez? E Jó, gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada contra Deus. E os amigos, não, Jó, não é possível. Fala pra gente aí o que você fez. Alguma coisa você fez. Porque para Deus permitir isso, porque os judeus tinham muito isso, tudo era permissão, né? Tudo era permissão de Deus, eles criam nisso, né? Tudo era permissão de Deus. Não, você fez alguma coisa, para Deus permitir isso? Não, eu sei que Deus permitiu, mas eu não fiz nada. E realmente ele não tinha feito nada, né? Deus tinha algo ali para mostrar, né? E depois superabundou a vida de Jó, superabundou. Então aqui, gente, a gente está tendo aqui um exemplo. Paciência. A gente vê aí o mundo como é que tá, né? É o homem matando o esposo, a desobediência entre os filhos, desobediência dentro do ministério, das igrejas, às vezes desobediência, o líder está falando uma coisa, o mesmo está fazendo outra. Entre as crianças mesmo, nas escolas, a falta de obediência, vamos atrás disso, o que está acontecendo? É levar, eu não gosto de levar fechado no trânsito não, eu já vou falando que eu não gosto não, mas gente, toda vez que eu levar uma fechada no trânsito, eu começar a xingar, começar a brigar, a gente uma hora acaba encontrando um que vai acabar me fazendo alguma coisa, né? Porque o pessoal também não tem paciência, né? Então, vamos ser pacientes, né? A palavra fala, tenha paciência. Não murmure, não queixe, seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa compassiva, seja uma pessoa calma, não murmure, não reclame,
Para com essas queixas, você vai acabar ficando uma pessoa sozinha se você continuar desse jeito, sem paciência e queixosa demais. Para com isso. Deus fez você para você viver em sociedade, no meio dos seus irmãos, no meio das pessoas, e que você seja um bom testemunho. Testemunho de quê? De uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que não é queixosa, e Deus vai ver, as pessoas vão ver a luz de Cristo refletir na sua vida pela sua postura, pela atitude que você tem diante dos problemas, que por mais que você enfrente os problemas, você tem paciência, você não é uma pessoa queixosa, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa que fica murmurando, porque a vida da gente, Jesus falou que não ia ser fácil aqui. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. A gente não é blindado, né? Não pode acontecer nada. Por que não pode acontecer nada com a gente? Aonde está escrito que não pode acontecer? É lógico que pode acontecer. Crente fica doente. Crente às vezes perde filho, às vezes perde marido, às vezes pega doença aí. A gente vê casais aí que a Covid levou embora, separou. A gente está sujeito a tudo isso. Isso não impede que a gente tenha paciência. Isso não impede que a gente deixe de murmurar e deixe de ser uma pessoa queixosa. Amém, meus amados? Que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Reveja aí os seus conceitos, tá? Revejam que às vezes você está sendo uma pessoa assim e não está percebendo. Então vamos rever tudo isso aí. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo programa. Em nome de Jesus.